Conheça nossa empresa. Aqui semeamos conhecimento para um viver de qualidade e bem-estar. Estamos em constante investimento em soluções que agreguem valor para você, sua família e negócios. Conheça nossas soluções. Cursos de capacitação em psicanálise, grafologia e psique da infância. Mini-cursos, grupos de estudo e palestras da mais alta qualidade. Tudo isso suportado por uma estrutura completa, com projeto pedagógico, ambiente virtual de aprendizagem, professores especialistas e certificados de conclusão e participação. Conheça também o Bela Vita Empresarial, com soluções para empresas e escolas, na área da educação socioemocional, liderança humanizada e comunicação assertiva. O Espaço Bela Vita também está engajado em projetos sociais que promovam o bem-estar emocional das pessoas. Saiba mais acessando nosso site. Vem com a gente, faça parte do time de alta performance que alcança grandes realizações. Sigmund Freud, nascido em 6 de maio de 1856 e morto, falecido, no dia 23 de setembro de 1939. Foi um médico austríaco, neurologista, criador da psicanálise, uma das figuras mais importantes de seu tempo. Freud, como criador e pai da psicanálise, foi uma personalidade considerada das mais influentes de todo o campo da psicologia. A influência de Freud pode ser observada ainda em diversos outros campos do conhecimento e até mesmo da cultura popular. O uso cotidiano de palavras que se tornaram recorrentes, mas que surgiram a partir de suas teorias, podem ser descritas como neurose, repressões, projeções, e elas se popularizaram a partir de seus escritos. E já se vão 168 anos do nascimento do pai da psicanálise. Essa ciência que foi criada para o bem-estar das pessoas. E em comemoração, vamos celebrar a Semana da Psicanálise. Muito bem, pessoal. Temos aqui, então, alguns temas para trabalhar. Vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre relações interpessoais, vamos falar sobre a gestão das emoções, vamos falar também um pouquinho aqui a respeito da tomada de decisão, da saúde mental, do desempenho acadêmico e profissional, empatia e compaixão. Temas que falam sobre a importância de estudar sobre sentimentos e emoção. E essa é a macrotemática, nosso tema principal para essa noite aqui de estudos, nossa noite de reflexão a respeito desses temas tão relevantes e importantes para todos nós. Muito bem? Vamos lá, pessoal, mais uma vez, fiquem à vontade para participar o tempo que quiser, aí contribuindo no chat também. Daqui a pouco a Cris vai chegar aqui e vai trazer algumas informações bacanas e importantes aí a respeito do Freud. Muito bom. Autoconhecimento. Entender os nossos próprios sentimentos e emoções nos permite compreender melhor quem somos, nossas motivações e necessidades. Isso nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores e objetivos. Esse parágrafo que eu li para vocês aqui nos ajuda a entender, melhor dizendo, a importância do autoconhecimento. Recentemente eu coloquei um post lá no nosso perfil Espaço Bela Vita Sumaré, no Instagram, falando que só vamos ter autoconhecimento se tivermos o conhecimento do nosso inconsciente. Isso é muito importante, visto que, de acordo com todas as teorias psicanalíticas, e a psicanálise ela é o estudo do inconsciente, nós sabemos que, para a gente se conhecer, temos que conhecer o nosso desejo, o nosso recalque, toda a nossa estrutura de traumas, de situações vividas, passadas, porque elas, de certa forma, ou elas definitivamente
modulam, moldam o nosso comportamento, moldam o nosso pensamento, o nosso jeito de ser. Então, autoconhecimento, ele é possível, sim. Tem gente que acha que não, mas autoconhecimento é possível. E dentro da psicanálise, desde que a gente invada, que a gente conheça, de fato, o nosso inconsciente. E como é que faz para a gente chegar nesse ponto, já que a gente está falando da importância de estudar sobre sentimentos e emoções, e nada tão relevante quanto a gente estudar o nosso próprio sentimento e emoção. Porque não tem jeito, né? Nós, como psicanalistas, alunos de psicanálise, se a gente vai atender a uma pessoa, se a gente vai ajudar alguém, vai atender um cliente, nós precisamos também nos conhecer, porque senão a gente também pode cair nas armadilhas emocionais que muitas vezes vão nos pegar literalmente. Então, a importância do autoconhecimento, ela está diretamente vinculada com a importância do nosso inconsciente. Para conhecer o nosso inconsciente, é necessário ter um olhar bastante honesto para dentro de si mesmo, do que realmente nós gostamos, o que realmente nos move, o que realmente nos faz bem, o que nos faz mal, o que não gostamos, como é que a gente pauta a nossa própria vida. Quais são os valores que nós trazemos dentro de nós? Senão a gente não vai conseguir gerar este autoconhecimento. E quando a gente não se conhece muito bem, a gente já sabe, né, que a gente vai acabar, muitas vezes, fazendo coisas que não quer, dizendo coisas que não quer, tomando atitudes, ações que acabam surpreendendo a nós mesmos. Todos nós somos imaturos para coisas que jamais vivemos, é fato, isso é uma obviedade. Mas, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com situações que a gente não conhece. Agora, quando a gente não se conhece bem, a gente fica sempre à mercê da surpresa, sempre à mercê de coisas e situações, pessoas que podem acabar gerando em nós. O autoconhecimento, para nós, é absolutamente relevante. Não dá para ser um bom psicanalista, não dá para ser um bom profissional dessa nobre arte sem conhecer a si mesmo. E o processo de conhecer a si mesmo, às vezes, pode ser dolorido, pode ser um pouco confuso, não é algo assim tão natural quanto a gente imagina. Não é como abrir um livro e ler esse livro. É abrir o livro e ler e interpretar o livro. E como é que a gente faz para interpretar a si mesmo? Não é, de fato, uma trajetória tão simples. É necessário vontade, é necessário estar disposto a fazer algumas desconstruções, é necessário abrir mão de certos ganhos secundários, abrir mão de coisas que eventualmente a gente se apega, mesmo que sejam modos de sofrer, mas que estão impedindo o nosso crescimento, estão sabotando o nosso crescimento. Enfim, autoconhecimento faz parte da nossa vida. Nós não podemos jamais deixar isso em segundo plano. Vamos lembrar de Freud. Freud, ele fazia autoanálise. E o que é a autoanálise, se não a produção ou a busca desse autoconhecimento? Quantos de nós temos essa prática da autoanálise? Você faz a sua autoanálise, você olha para dentro de si e procura entender como a sua mente, sua própria mente funciona? Quais são as suas motivações? Quais são as suas necessidades? Ou a gente fica naquela, assim, muitas vezes de eu não sei se eu me conheço muito bem, eu não sei porque eu penso assim, não sei porque faço isso, porque faço aquilo. E aí? A gente tem esse olhar para dentro, assim, com honestidade, para a gente não ficar usando certos recursos de linguagem. Eu cresci assim, vou ser sempre assim, como já dizia na música popular. Será que a gente se escora em certas manias, certos pensamentos, certos vícios, só para não ter que mudar? Aquela pessoa que está buscando autoconhecimento, ela também está disposta, e sempre disposta, a fazer algo.
a mudar a sua vida, né? A poder elaborar coisas melhores, coisas mais nobres. Enfim, autoconhecimento é necessário para nós e se queremos dar valor, o devido valor aos sentimentos e emoções, temos que nos conhecer. Conhecer os nossos gatilhos, conhecer quem nós somos. Nada melhor do que uma terapia, que é uma análise para a gente conhecer quem a gente é. Quero dar as boas-vindas, boa noite a Cris, está chegando aí. Seja bem-vinda, Cris. Boa noite. Perfeito, Cris, E áudio tá 100%. Seja bem-vinda. saindo. Cris, eu estava falando com o pessoal que está online com a gente aqui sobre a importância dos sentimentos e emoções. Falei aqui do autoconhecimento, a importância da gente ter esse autoconhecimento, descobrir como que a gente funciona por dentro, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos gatilhos, nossos medos, e que não se faz psicanálise, um psicanalista não pode ser um psicanalista se ele não se conhece, ele tem que se conhecer, né, para ele poder também produzir, provocar esse autoconhecimento às pessoas. E aí, Cris, dá teu boa noite aí, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Entre mortes e feridos sobrevivemos, né? Eu sobrevivi ao dia de hoje. Então, eu queria desejar boa noite para vocês. Hoje estamos iniciando, né, a Semana da Psicanálise, uma data muito relevante para nós, psicanalistas. Eu confesso para vocês que se eu tirar o meu óculos, eu não enxergo vocês. Porém, com o óculos, tem esse reflexo, né, da luz. Mas eu espero que vocês estejam com a imagem bacana. Nós vamos falar sobre assuntos bem relevantes, né? Hoje, terça, quarta e quinta. Então, assim, é uma ótima oportunidade para vocês entenderem um pouco sobre esse universo. O que tantos nós, como os psicanalistas, fazemos, qual que é o nosso papel, né, como profissional na área da saúde mental, na área da saúde emocional, quais são os nossos propósitos, o que podemos agregar de benefício na vida do outro. Então, eu acho que essa semana aqui vai ser uma semana muito especial, muito produtiva, e que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Porque o nosso objetivo, né, Sandra, é trazer informações cada vez mais relevantes, porque quando a gente traz informação, a gente deixa de ser ignorante a certos assuntos. E aí a gente tem a possibilidade de fazer mudanças significativas em nossas vidas. Então, bem-vindos quem está aí a semana da psicanálise. E manda aí o link para o pessoal, convida o pessoal para estar com a gente, porque isso é muito importante para o Instituto. Muito bom, Cris. E como eu estava falando aqui de autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, eu estava me lembrando que o Freud, ele fez muito a sua autoanálise. Ele, inclusive, analisava os próprios sonhos que ele tinha, fez autoanálise. Mas muita gente não conhece, mas como é que foi a carreira do Freud com relação às análises, ele como paciente? É muito bacana, porque assim, uma das primícias da psicanálise é que antes de sermos psicanalistas, nós passamos pela experiência de ser paciente, né? Porque primeiro a gente lida com os nossos conteúdos para posteriormente poder cuidar do outro. E com Freud não foi diferente, inclusive ele percebeu isso, ele trouxe essa grande importância na teoria. O Freud, ele desde pequeno ele foi uma criança muito inteligente, ele foi muito diferenciado em relação aos pais, né? Eles não tinham uma condição financeira muito boa, mas pela esperteza do Freud, ele sempre foi privilegiado. Então ele teve um quarto só para ele pôde estudar mais do que os outros irmãos, e ele tinha um caderninho que ele anotava todos os sonhos dele. E aí, um dos momentos principais da vida dele, que eu gosto muito, é quando o pai dele vem a falecer, 2 semanas antes, né, mais ou menos entre 2 semanas antes, ou mais no período em que ele apresentou a teoria dele sobre a histeria, onde ele afirmava categoricamente que a histeria ela vinha por trás de um abuso sexual na infância, né?
E quando ele apresentou isso, todo mundo, nossa, foi totalmente contra, porque não se falava em sexo naquela época, não tinha livros, não tinha conteúdo. Era um tabu muito grande esse assunto. Então ele foi assim muito excluído por conta disso. E aí, quando veio essa morte desse pai, ele teve um sonho. E nesse sonho tinha uma placa que falava assim: agora você precisa fechar os olhos. Só que ele analisando esse sonho, essa placa, o que ele tinha que fazer? Na verdade, ele tinha que abrir os olhos para poder atender os pacientes. E nesses momentos em que Freud era mais introspectivo, ele era mais depressivo, ele tinha aquela coisa melancólica com ele. Então ele tinha um momento que ele se retraía, fazia autoanálise, e aí ele começou a perceber o quanto isso era importante. Por quê? Num outro momento, ele começou a perceber quando, na verdade, porque tudo isso é um período pré-psicanalítico. Isso daí ainda era tudo especulação do inconsciente, e ele foi rompendo laços, né? Primeiro com Charcot, depois com Breuer, e aí ele foi fazendo toda essa autoanálise, porque o objetivo dele era fazer diferença na vida da histeria. E histeria antes era chamada pela doença dos nervos, né? E aí, ele fazendo essa autoanálise, vamos assim, eu estou correndo com o tempo, porque se a gente for olhar cada detalhe, o assunto ele se prolonga. Ele, de repente, entrou em contato com um cara que chamava Fliss. E esse cara, ele fazia uma correlação entre o sexo e o nariz. E o que que aconteceu? Com essa correlação, o Freud também começou a fazer autoanálise e ele chegou à conclusão de que ele teve um sonho, um outro sonho, num outro momento, que ele sonhou novamente com uma placa. E nessa placa tinha o nome de Hela. E Hela, no sonho dele, era uma moça que ele tinha uma afeição muito grande. E quando a gente vai analisar o significado de Hela, significa Grécia Antiga. E ele tinha uma filha que amava a Grécia Antiga. E aí, na autoanálise, ele pensou assim, bom, então espera aí. Se eu sonhei que eu tenho grande afeição pela uma moça que chama Hela, que Hela significa Grécia Antiga. Então significa que eu posso de repente associar isso à minha filha que também gosta de Grécia Antiga, e se ela é histérica, eu posso ser um possível abusador da minha filha? Quando ele fez essa autoanálise, ele chegou à conclusão de que isso para ele era um absurdo, porque ele jamais faria isso. E quando ele viu que ele e os irmãos também tinham umas crises de histeria, e ele daí ele percebeu, fazendo a análise, que o pai também poderia ser um abusador, ele caiu na contradição da própria teoria. E aí se iniciou de fato a psicanálise, porque ele descobriu que não é pelo abuso em si, são as fantasias inconscientes dos desejos que não foram aceitáveis, que é inaceitável para a gente. Então foi a partir daí que nasce realmente a psicanálise. Então eu falo que isso é um ponto muito importante para a gente entender o quanto Freud foi o próprio analista dele mesmo, quantos momentos ele passou introspectivo dentro da própria história, dentro dos próprios traumas. E às vezes a gente não quer fazer isso, né? A gente não quer ter aquele momento de introspecção sobre as nossas feridas, olhar para as nossas histórias, saber quem nós somos, buscar esse autoconhecimento através da dor. Então, esses momentos, para mim, na vida do Freud, são momentos que às vezes a gente não ouve muito falar, mas que faz uma diferença muito grande como psicanalista. Que a gente precisa sim ter esse tempo, olhar para as nossas feridas e fazer sim a autoanálise de tudo isso. Perfeito, Cris. Dá para a gente perceber, então, que toda a riqueza da teoria freudiana se dá porque ele também ousou olhar para dentro de si. E tudo que ele criou não foram suposições, mas coisas que ele constatou nele mesmo. Então, olha que interessante a riqueza de produzir, de procurar se conhecer, e entender como que a mente funciona. E muitas pessoas dizem que Freud foi um homem triste, né? Mas a gente fez até uma IA de Freud sorrindo, né? Mas eu penso que não era necessariamente triste, mas um homem muito sério, muito engajado na busca do conhecimento, muito engajado em produzir um conhecimento que viesse aliviar a dor do outro.
Então, eu sempre, quando vejo as histórias assim de Freud, eu penso que tamanho engajamento de se conhecer para produzir um conhecimento que vai produzir autoconhecimento nas pessoas também. Mas o Freud, o Cris, o Freud, ele também tinha muitos laços de amizade. Ele tinha aqueles primeiros chamados discípulos, entre aspas, né? Um deles famosíssimo, Jung, Ferenczi, Hartmann, tantos outros que estavam ali naquele grupo de pessoas estudando. Isso nos dá, assim, a dimensão do valor dos relacionamentos interpessoais. E quando a gente vai buscando, então, é, entender a importância de sentimentos e emoções, a gente vai entender que a gente não vive sozinho, que a gente tem que cultivar bons relacionamentos, porque o cultivo dos bons relacionamentos também é saúde para a vida. O que você pode dizer, Cris, a respeito do valor dos relacionamentos interpessoais, dessa conexão que a gente constrói a emoção também, o sentimento com o outro? E como é que isso se dá na prática, Cris? Olha, eu gosto muito de citar, como Freud, o meu próprio exemplo, né, a minha própria análise. É, não temos como viver sozinhos, não adianta. E eu costumo dizer sempre isso para os meus pacientes. Já é difícil nós, da mesma casa, o irmão convive, saiu da mesma barriga, são os mesmos pais, o mesmo ambiente. A gente já tem certa dificuldade para lidar com isso. Agora, imagina com pessoas que estão fora do nosso círculo afetivo ali. Então, eu compreender sobre a forma como o indivíduo ele vai se encaixando no mundo, ele vai se transformando no mundo, né? Ele vai se constituindo no mundo, faz com que eu tenha compreensão sobre algumas atitudes dele, faz com que eu entenda melhor por que ele age assim, por que o fulano faz assim, por que que meu chefe é assim, por que que meu amigo é assim. Aí eu começo a ter um relacionamento mais compreensível. Eu falo que tem certos comportamentos que eles não são anulados. Não anula. Se uma pessoa fez algo ruim, ela vai é, responder com as consequências das atitudes dela. Mas quando você olha, às vezes, para a história dela, e você começa a entender o porquê que essa pessoa faz coisas ruins, você tem uma forma de olhar diferente. Então, eu, antes da psicanálise, eu era uma pessoa muito, muito, muito rígida. E para os alunos que estão assistindo com a gente, imagina que eu tinha um superego exageradamente alto em relação ao convívio social. Então, para mim, palavra valia mais que um papel, compromisso era compromisso, não vinha com desculpas para mim, e isso, quando não era honrado, quando não era feito, eu ficava muito mal. Eu, às vezes, brigava, perdia amizade, falava até que aquela pessoa não tem valor, porque ela não compactuava dos mesmos valores que os meus, e isso, de certa forma, me deixava muito mal. Quando eu entendi a psicanálise, eu voltei para esse estudo do desenvolvimento do ser humano, como que é construído a nossa psique, os nossos valores, eu percebi que cada um vai ter uma história, cada um vai aprender de um jeito, e às vezes até mesmo da própria casa. Irmãos, o esposo, imagina marido e mulher que cada um vem de uma família muito diferente, então, assim, entender sobre o autoconhecimento, entender sobre a psicanálise, ela vai influenciar na compreensão do grupo. Eu deixo de julgar, eu deixo de apontar, eu vou olhar para a compreensão. Como que o ambiente transformou essa pessoa desse jeito? Por que que essa pessoa, de repente, mente muito? Por que essa pessoa é pessimista ao extremo, negativo? Às vezes não tem prospecção na vida, mas por quê? Vamos olhar para a história dela, vamos olhar para o contexto, o que que aconteceu na infância, o que que aconteceu na adolescência, como era o relacionamento dela com esses pais. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente compreende melhor o social. E aí essa relação com o pessoal da área profissional, do ambiente de trabalho, do ambiente social em relação aos amigos, ela passa a ter uma visão diferenciada.
Então, para mim, fez uma diferença muito grande, muito grande. E eu aprendo com os meus amigos que antes, às vezes, eu era super rígida e hoje eu aprendo com eles. Muito legal, Cris, muito legal. É, a gestão, né, pensando assim, a gestão de sentimentos e emoções, ela passa, então, pelo autoconhecimento, pela qualidade das relações, perdão, interpessoais. E eu quero propor um outro tema também agora aqui, que é a gestão emocional. Uma vez que eu tenho autoconhecimento, que eu cultivo boas relações, ou que eu estou aprendendo a lidar com as relações interpessoais, aqueles que estão ao meu redor, e como você disse, cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito de ser dentro de uma mesma casa, personalidades muitas vezes tão diferentes, e realmente é um desafio. E vamos tentar, vamos dizer assim, testar as nossas emoções e sentimentos muitas vezes, e que não é fácil. E numa dessas, uma terceira coisa que talvez seja importante a gente considerar é a nossa gestão emocional. Coisas como tolerância, coisas como resiliência, que é um termo que se fala muito também, coisas como inteligência emocional, são absolutamente importantes para que não haja, muitas vezes, a quebra de uma comunicação mais fluida, é, a gente, para que não haja, por exemplo, questões como não saber ouvir, sabe aquelas coisas quando está tendo ali uma discussão, uma coisa, o outro já não quero nem ouvir, ou então simplesmente só quer falar e não se coloca em posição de ouvir o outro. Essa é uma falha de gestão emocional. As pessoas também precisam aprender a fazer gestão das suas próprias emoções. Nessa trajetória de autoconhecimento, com certeza a gente vai identificar coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, coisas que são mais fáceis de lidar e coisas que são mais difíceis de lidar. Coisas que são fáceis de lidar, praticamente não tem lá que fazer tanta gestão emocional, porque existe fluidez, né? Agora, coisas difíceis de lidar, aí é que vem o teste. Aí é que a gente vai provar do que a gente é feito. Como que eu reajo quando eu estou diante de alguma coisa que eu não concordo. A gente gosta de pensar que o sofrimento, muitas vezes, ele não está na não concordância. Todos nós temos direito de discordar. Muitas vezes o sofrimento se instala na não aceitação. Além de não concordar, eu não aceito que alguém pense diferente de mim, sabe? Não é a questão de aceitar coisas ruins da sociedade ou da vida. Às vezes é a questão de não aceitar a opinião do outro. Isso mostra uma fragilização emocional. É como se o não que eu recebesse fosse um ataque pessoal à minha pessoa. Como se um contraditório fosse alguma coisa que tentasse me diminuir. E nessa falha de gestão emocional, muitas vezes pessoas podem se tornar extremamente colocadas numa posição de baixa autoestima ou de uma autoestima muito hipervalorizada. Então, a gestão emocional, quando a gente fala de sentimentos e emoções, a importância de sentimentos e emoções, ela é absolutamente fundamental. A gente vive num tempo que, talvez, nesse século XXI, num tempo extremamente violento, na época, no tempo do cancelamento, nas épocas e no tempo do ódio. As pessoas estão perdendo relações simplesmente porque elas estão descontroladas emocionalmente. Perdem relações que estavam ali durando anos, de repente um descontrole emocional fez com que ela falasse mais do que devia, fosse além do que devia e depois sai catando os cacos de uma relação completamente fragmentada e quebrada. A psicanálise vem nos ajudar, de fato, a compreender os nossos gatilhos, as nossas emoções, o nosso inconsciente, por que a gente reage como reage. Só que tem que fazer um esforço também de procurar fazer essa gestão emocional, porque senão quem vai fazer gestão emocional para nós são os remédios. E o que não falta hoje em dia é remédio. Nós temos muito remédio para os chamados moduladores de humor, estabilizador de humor. Olha só, se o meu humor está descontrolado por uma situação de contexto,
não é uma coisa lá endógena que está faltando lá dopamina, serotonina, então está tudo desbalanceado o nosso sistema límbico, todo o resto é situacional. Então a pessoa ela precisa de um remédio para que o remédio a ajude a fazer a gestão das emoções. Não é um absurdo isso? Né? Essa é a prova de que muitas pessoas elas não estão conseguindo fazer a gestão de suas emoções. Aí recorre a um uso infinito de remédio e fica dependente daqueles remédios porque tem a dificuldade de fazer a sua gestão emocional. Estressa, fica ansioso, não dorme, passa um dia inteiro agitado, aí quando vai tentar descansar, aí vem aquilo que o Augusto Cury gosta de pontuar, do pensamento acelerado, não para, a cabecinha não para, e acorda no dia seguinte estressado, cansado, porque não consegue fazer a gestão emocional. Por isso que é importantíssimo olhar com franqueza para todos os gatilhos que a pessoa tem e lidar com eles. Do contrário, vai acabar sendo mais uma vítima da sociedade, essa nossa sociedade histérica, estressada e altamente medicalizada, né, Cris? Agora, se a gente busca autoconhecimento, relacionamentos interpessoais de qualidade, faz gestão emocional, isso ajuda na tomada das decisões, Cris? Bom, eu acho que não só ajuda, como ela é parte importantíssima nas tomadas de decisões. Por quê? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe sobre os nossos gostos, quando a gente sabe sobre os nossos caminhos, ali eu tenho uma ferida, eu não sei lidar com essa ferida, então por que que eu vou caminhar em direção a ela? Ali eu tenho um problema de relacionamento. Então, por que que eu vou cutucar aquela pessoa? Eu vou fazer, de repente, uma manobra para que essa pessoa ela venha é, trazer conteúdos que vai me desestabilizar. Então, todo esse conjunto, todas essas pontuações, elas não só faz diferença, como ela é extremamente relevante. Porque se eu junto tudo isso, eu tenho uma condição de decisão muito grande. Eu já sei por onde eu devo caminhar. E aí, o que que acontece? Além de eu saber por onde eu devo caminhar, quando eu olho, por exemplo, para aquela ferida, para aquele caminho B, vamos dizer assim, eu olho para ele e aquilo não me angustia. Eu olho para ele e aquilo não me desestabiliza. Eu trago ele para a consciência e eu não vou por opção. Quando a gente não tem o autoconhecimento, às vezes a gente se arrisca nesse caminho por uma tomada de decisão inconsciente. A gente vai, é como se fosse um imã que puxa. E aí, se eu não sei gerir tudo isso, se eu não tenho esse autoconhecimento, eu sempre vou retornar naquele imã que vai me deixar insatisfeita, angustiada, sem saber o porquê eu tô indo para aquele caminho. Que nem, né, o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, essa é uma frase que ela é muito rica. Se você não sabe quem é você, se você não sabe de onde você veio, quais são as suas feridas, o que daquilo você não quer repetir para sua vida? Porque vamos parar para pensar. Hoje eu tenho alguns pacientes que eles vêm para o consultório e eles falam assim para mim: ai, Cris, eu não acho legal o jeito que a minha mãe fala, eu não gosto, para mim é muito difícil viver naquela condição com ela. Só que quando a gente começa a investigar, de repente, como ela ou ele é com o filho, a probabilidade dessa pessoa fazer a mesma coisa com o filho é muito grande, mas ela não tem a consciência disso. Ela não percebe. Porque os nossos atos, o que nos controla é esse impulso. É ele que vai determinar o quanto a gente vai decidir, o quanto a gente vai caminhar, até onde a gente pode ir. Então, tudo isso que você trouxe, eu levo sempre isso muito para a clínica. É que durante o processo psicanalítico, como que funciona? Você vai trabalhando por etapas, que nem a cebola. Você vai por camadas. Por quê? Eu costumo dizer que aquela palavra, né, o versículo bíblico, conheça-te a verdade vos libertará,
ela é maravilhosa. Só que se eu chego com um conteúdo, o psicanalista de repente vê um conteúdo muito fácil, muito real, tá ali pronto para ser trabalhado, e o paciente não tem maturidade emocional para lidar com aquilo, aquilo ainda não vai vir para a consciência. O psicanalista, ele pode falar, ele pode contar, ele pode narrar, ele pode falar na lata, ele não vai ouvir, porque o inconsciente dele, o emocional, ainda não está preparado. Então, todo esse processo desse autoconhecimento faz também com que você tenha maturidade emocional para lidar com certos assuntos. E isso é tão interessante que, às vezes, até na própria análise, o paciente vai falar assim: nossa, como que eu nunca lembrei para falar isso antes para você? Mas é porque antes a maturação emocional dele não estava preparada para lembrar daquilo. Então, ela não só faz diferença, ela é extremamente importante nas tomadas de decisões da nossa vida. E quando a gente estuda sobre isso, a gente não consegue voltar mais. É que nem paraquedas. A partir do momento que você começa a se conhecer, ele abriu, não fecha. É muito difícil. Amplia totalmente a sua questão de pensamentos, sentimentos e emoções. Perfeito, Cris. Absolutamente relevante. E quantas tomadas de decisões equivocadas as pessoas vão tendo porque não observam, muitas vezes, esses preceitos, esses detalhes, e que, na verdade, são detalhes absolutamente fundamentais. Agora, a gente pensando aqui, então, autoconhecimento, relações interpessoais, gestão emocional, tomada de decisão, tudo coisas que fazem parte desse nosso percurso de saúde emocional. Agora, e sentimentos e emoções, o conhecimento de tudo isso. Agora, falando então de saúde emocional, veja que muitas vezes a falha numa desses itens, dessa escada que a gente está trilhando aqui, dessa escada que estamos subindo aqui, falando aqui da emoção, da saúde emocional, a importância dela, é levar em consideração que, infelizmente, muitas pessoas não dão valor para a saúde emocional. Entram em situações, fazem coisas, entram em relacionamentos que definitivamente vão adoecer pessoas. Começam a fazer coisas, se submetem a certos julgos que vão produzir adoecimento. E esse adoecimento, ele tem nome, ele tem documento, ele tem tudo, né? Ansiedade, depressão, burnout, estresse, e inúmeros outros transtornos. Ficou mudo. Mudo, e agora? Voltei? Aí, voltou. Joia. Então, essa doença emocional, a saúde ausente aí, vem porque não produziu o autoconhecimento. Veio porque decidiu ter relações que não são boas, relações interpessoais de pouca qualidade. Vem porque também não fez uma boa gestão emocional, já que não se conhece muito bem. Veio porque tomou decisões erradas, foi lá por algum tipo de contingência ou conveniências da vida, acabou tomando decisões erradas, e isso trouxe sofrimento para essa pessoa. E agora chega na saúde emocional, cadê? Não tem. A saúde emocional está completamente ausente. Quantas pessoas a gente recebe em clínica, muitas vezes, completamente quebradas nas suas emoções? São pessoas que muitas vezes têm alta competência técnica, têm até boas profissões, ou têm muita competência, muito talento, mas tudo isso sendo subutilizado porque está mal de suas emoções, porque não está conseguindo ter uma boa gestão emocional, porque simplesmente adoeceu. E quando adoece, leva um tempo para consertar, né? E tem que dar atenção para isso, porque uma vez que se adoece das emoções, não é automático como uma dor de cabeça, que você toma um remédio, daqui a pouco passou. Para chegar no estágio de adoecer emocionalmente, para recuperar a saúde, essa sanidade emocional, demora. Não é tão simples.
vai passar por terapia, muitas vezes por tomadas de decisões radicais, muitas vezes, que vai demandar coragem, vai demandar disposição, abrir mão de ganhos secundários, muitas vezes o uso de medicação. Então, muitas pessoas que adoecem, não priorizam a sua saúde emocional, vão ficar 1 ano, 2 anos até recuperar a sua saúde, e é um tempo absolutamente desperdiçado. Uma pessoa que está bem emocionalmente, ela flui na vida, ela acontece, ela prospera, ela vai para cima, ela enfrenta a vida de uma maneira diferente. Agora, quem já está adoecido emocionalmente, como é que vai enfrentar tudo isso? Ela tem um conflito externo. E se ela também tem um conflito interno, pronto, é a receita para o caos. É receita para multiplicar a percepção do problema. Então, penso que a saúde emocional é muito importante, tão importante quanto a saúde física. Nós vemos muitas vezes pessoas que priorizando muito a sua saúde física, come tudo direitinho, vai na academia, né, Cris? A Cris é uma atleta de academia, como eu também sou um atleta de academia. Mental, né? Diga-se. Né? Isso, com Mental, né? certeza. A gente exercita muito o cérebro. Sim, nós somos assim atletas, a gente já está assim, tem que criar uma categoria diferente, porque você tem atleta olímpico, tem atleta paralímpico e tem atleta psicanalítico, que é o nosso caso, né? Então, não adianta nada priorizar só o corpo físico, tem que priorizar também a saúde emocional. Porque, sabe aquela coisa assim de mente sã, corpo são, essa é a coisa que lá dos nossos avós, bisavó, tataravó que falava essas coisas, isso é absolutamente verdadeiro. A mente estando bem, o corpo também flui com naturalidade, tudo fica bom. Agora, se a mente não está bem, haja exercício físico para consertar as coisas. Não vai consertar. Saúde emocional é tudo, tem que priorizar sempre. Agora, como é que uma pessoa aqui ela não faz autoconhecimento, ela não tem boas relações interpessoais, ela não faz gestão emocional, ela não toma decisões certas, então ela está adoecida mentalmente, como é que ela vai ter um bom desempenho acadêmico e profissional? É claro que fica tudo muito sabotado nessa hora, né? Então, Cris, pergunto para você, nessa nossa construção da importância de estudar sentimentos e emoções, o que uma pessoa, como uma pessoa emocionalmente saudável, como que ela enxerga a vida de estudos, o trabalho dela, quais são os efeitos positivos nessas áreas? Bom, enquanto você foi falando, eu fui fazendo algumas anotações aqui, e o que que acontece? Na verdade, eu penso que existe uma certa resistência, eu chamo no inconsciente coletivo das pessoas. Por quê? De certa forma, todos nós temos a percepção do ideal. Todos nós. Eu tenho a percepção do ideal, você tem, todo mundo tem. Só que quando fica só na esfera da percepção, a gente vai colocando algumas desculpas, a gente vai colocando alguns obstáculos ali. Agora, quando eu rompo com essa resistência, que daí é um termo que a gente usa muito dentro da psicanálise, e eu busco, de fato, fazer diferença na minha vida, eu já estou um passo muito à frente do que muitas pessoas estão. Por quê? Porque daí eu consigo trazer para a consciência e assumo a responsabilidade da minha própria resistência. Eu saio dessa questão do inconsciente coletivo e tomo toda a gestão para mim do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Teve um ano que eu estava estudando um pouquinho de neurociência e eu adorei isso daí, tanto que eu nunca esqueci que ela traz para a gente, quando a gente vai estudar o comportamento, o cérebro e tudo mais, a neuro fala o que para a gente? Que eu preciso de 3 pilares, eu preciso de uma base triangular na minha vida. E o que essa base triangular vai trazer? Ela vai trazer primeiro aqui numa ponta que eu preciso cuidar do meu corpo, e cuidar do meu corpo não é só os exercícios físicos.
Porque tem outros estudos também que falam que cada pessoa tem uma estrutura corpórea de acordo com os sentimentos e emoções que ela mesma vive. Então, quando eu vou falar do meu corpo, eu não vou falar só de exercício físico. Eu também vou falar do emocional, eu também vou falar da minha alimentação, eu também vou falar daquilo que eu ouço, eu também vou falar daquilo que eu falo. Porque a mudança real, ela não vem só em pensamento. Se você ficar meditando, se eu parar aqui e ficar meditando todo dia que eu preciso ir para academia, que eu preciso ir para academia, que eu preciso ir para academia, eu simplesmente vou me tornar expert em meditação de como ir para academia. Mas, de fato, ter ação vai ficar só nessa esfera. Então, a mudança, ela só se dá quando eu começo a ter ações, comportamentos que vão me levando a sair de um ponto para ir para o outro. Eu sei que a palavra zona de conforto, ela não é da área da psicanálise, né? Mas é popularmente conhecida quando eu saio dali. Eu saio daquela zona que está confortável para mim e dou um passo além. Como se eu estivesse dentro de um bambolê e eu preciso dar um passo para pular esse obstáculo e fazer algo diferente. Aí o meu pensamento começa a entender a mudança, começa a internalizar, e aí eu começo a ter mudanças de hábito. Então, eu nunca vou mudar algo só pensando. Eu preciso mudar um comportamento para esse comportamento ressignificar um pensamento, para aí sim isso virar um hábito. Então, esse é um pilar, a questão do corpo. Quando eu entro para a esfera mental, o que que eu estou falando? Que eu preciso exercitar o meu cérebro. Se eu não estudo, se eu não leio, se eu não aprendo coisas novas, o meu cérebro ele vai ficar atrofiado, igual o corpo. Imagina uma pessoa que não frequenta academia. O tchauzinho vai ficando como? Vai ficando flácido. Então, o nosso cérebro, ele também tem isso. Ele não vai tendo o desenvolvimento saudável que ele deveria ter. Por quê? Porque eu não estudo, eu não coloco ele para exercitar. Aí tem outra questão também que a neuro traz para gente, que eu falo isso em várias aulas, que você não previne o Alzheimer fazendo palavra cruzada, você não previne o Alzheimer fazendo sudoku, você só se torna especialista daquilo. Quando eu aprendo coisas novas, que eu não estou habituado, que eu não estou acostumado, eu começo a mudar a minha visão de mundo. Quando eu mudo a minha visão de mundo, o meu cérebro, ele precisa de um desgaste energético maior, aí eu exercito o meu cérebro para compreender o mundo diferente ao qual eu vivo. Então, isso vai fazer com que lá na frente eu talvez evite uma possível condição de Alzheimer. Então, o estudar, o ler, o se aprofundar em conhecimento, nem que você não use, mas manter o seu cérebro ativo para aprender coisas novas. Então, se eu sou professora de matemática, vou aprender literatura. Se eu sou professor de português, vou aprender música, partitura. Ou línguas, né? A línguas é o principal. Se eu não falo inglês, vou aprender inglês. Se eu já falo inglês, vou aprender mandarim. Se eu já falo mandarim, vou aprender qualquer outra língua. Porque eu consigo mudar a minha visão de mundo. Aí eu tenho corpo, mente e eu fecho com o espírito. Quando eu consigo trabalhar a minha espiritualidade, porque a gente já viu, eu não sei vocês, né? Eu falo a gente, que a gente tá tão acostumada nesse ambiente, né? Que parece que para todo mundo é tão corriqueiro quanto para nós. Mas, na verdade, tem vários vídeos que vocês podem procurar de fontes muito sérias que já se existe, já tem como você definir no nosso cérebro o ponto de Deus. E não é porque é o ponto de Deus, é o ponto da espiritualidade. Quando você está no processo de meditação, quando você está buscando algo maior do que você, seja o universo, seja Deus, seja qual a sua religião, faz com que você acredite nessa espiritualidade, você tem uma qualidade de vida maior, você tem uma crença dentro de você que faz com que você dê passos diferentes. Então, isso também é muito importante na nossa vida, porque nós temos que lidar com essa triangulação de corpo, mente e espírito. Eu trabalho nessa triangulação, eu consigo buscar uma qualidade emocional muito diferenciada. Só
que o que que faz a gente mudar? Ou a gente muda por amor, ou a gente muda pela dor. E geralmente o processo de transformação psicanalítica, ela vai pela dor. Então, essa resistência que a gente fala da mudança, da pessoa que não está bem, da pessoa que não está legal, no fundo está legal sim. Vamos ser realistas aqui, terapeutas, vamos falar de psicanálise. Está legal, não está sofrendo. Porque se ela estivesse sofrendo ao ponto de mudar, ela mudaria. Mas inconscientemente ela tem alguns ganhos ali que faz com que ela ainda se permita viver numa condição de vida que ela inconscientemente busca, mas que foge do conflito entre o real e o irreal. Irracionalmente falando, nenhuma pessoa gosta de sofrer. Quem que gosta de sofrer? Racionalmente falando, ninguém. Só que o nosso inconsciente, ou irracional, ele vai provar que tem muita gente que gosta de sofrer. Então, essa resistência, essas pessoas que sofrem, elas também têm um olhar para a vida, só que elas não conseguem entender, porque elas estão nesse looping e elas não conseguem sair. Aí, quando a gente olha para uma pessoa que avança, uma pessoa que busca, ela tem uma percepção totalmente diferente. Você pode perceber que ela é mais alegre, ela é mais ativa, ela é mais positiva. Se coloca uma ideia, ela vai, ela resolve. Ou se não é ela que tem a ideia e vai e resolve com outras pessoas. Ela não tem tempo ruim, ela não tem tempo para parar e reclamar. Porque muito provavelmente ela já olhou para as feridas dela, ela já sofreu o suficiente e viu que nada daquilo vale a pena. Que se eu não mudo a forma de eu enxergar o mundo, eu não mudo a mim. Porque a minha visão de mundo, ela só muda quando eu mudo dentro de mim. Aí eu enxergo o mundo de uma forma diferente. Maravilhoso, maravilhoso, Cris, sensacional. É isso mesmo. Estamos, pessoal, e obrigado a todos aqui por estar conosco na Semana da Psicanálise. E hoje é o primeiro dia, e amanhã vamos falar também sobre o desenvolvimento infantil. Não perca, compartilhe, convide amigos, familiares para estar com a gente aqui, para a gente fazer essas reflexões, pensando sobre isso. E, Cris, já estamos aqui em cima da hora, vamos terminando aqui com um último tópico, com um último tema. Temos aqui participações aqui no chat, no YouTube, o pessoal dando boa Ai, que noite, legal, Verdade, bacana. Cris, tudo funcionando, o pessoal lá de Olambra com a gente também, Reni, Jorge, Esther, a Mariana participando aqui, muito esclarecedor, dor, amor e constrangimento, é isso mesmo, Mari, não tem como tirar uma coisa da outra, né? Elas estão sempre muito conectadas. E a Renata aqui, como sair do inconsciente? Bom, terapia, análise, força, esforço, coragem, vontade e olhar as coisas sem filtros, né? Sabe aquela coisa assim de olhar sem filtro? A gente está acostumado com os filtros no Instagram, nas redes, a gente coloca. Ultimamente tem até alguns memes. Olha, se eu desaparecer, essa é a foto real. Não olhe para essa foto com filtro. Essa aqui, ou este aqui sou eu, sem o filtro. Então, olhar para dentro de si sem filtros, né? Sem É, filtros, e olhar do jeito que é, e não ter medo de ver quem nós somos. Tem gente que pode ficar, eu tenho medo de descobrir quem eu sou. Mas, na verdade, isso é tão libertador, isso é tão profundo, isso é sim, tão bom, traz tanta paz. As pessoas gritam, clamam por paz, mas a paz ela é conquistada em meio ao conflito. Então, se a gente está em sim, conflito, vamos encontrar a paz, porque é lá no fundo onde ela está e ela vai submergir. Aliás, ela vai, perdão, emergir. Ela está submersa, mas ela vai emergir. E para finalizar então aqui, Cris, depois de todo esse trabalho de conhecer emoções, sentimentos, quem sabe, ou quem sabe não, né? Não seria esse o objetivo da empatia e da compaixão? Quando a gente olhou para dentro de si mesmo, a gente foi lá, se conhece, agora a gente pode dizer, puxa, finalmente eu sei o que é amar a si mesmo, agora eu amo a mim mesmo. Então, porque amo a mim mesmo, eu consigo amar o outro também.
porque agora eu me conheço bem, eu consigo agora também oferecer algo. Eu só posso dar aquilo que tenho. Se o meu coração está cheio de rancor, é rancor que eu vou dar. Está cheio de mágoa, é mágoa que eu vou dar. Se está cheio de ódio, é ódio que eu vou dar. Se está cheio de indiferença, é tudo que eu tenho para oferecer, ou seja, nada. Agora, se tem amor no coração, eu consigo gerar finalmente a chamada empatia. A empatia que para o senso comum, se colocar no lugar do outro, para a psicanálise, acolher o sentimento do outro. Eu prefiro essa, né? Porque é meio que impossível a gente se colocar no lugar de alguém. Porque a gente não viveu aquela situação, a gente não sabe o que é, a gente não processou aquela emoção. Mas acolher o sentimento, respeitar o sentimento do outro, isso é empatia. Psicanaliticamente falando, pensando, a gente poder oferecer um ombro, oferecer os nossos ouvidos, oferecer as nossas palavras, me parece que isso consegue oferecer quem realmente já entende melhor a si mesmo, ama a si mesmo, já não tem tanta urgência de curar-se o tempo todo, porque já está nesse processo de desenvolvimento pessoal e crescimento. Cris, suas considerações, aliás, obrigado aí a todos que estão participando, deixa aí o teu comentário aqui no chat, a gente gosta muito disso, né, de participação de Enfim, vocês, enriquece a nossa conversa, o nosso debate. Cris, manda aí suas considerações, lembrando que amanhã, então, 7h30, estaremos juntos de novo para mais um dia e vamos participando aí, tá, pessoal? Vai, Cris. gente, eu fiquei apaixonada com esses temas, né, da Semana da Psicanálise, porque assim, ó, o nosso objetivo, o que que é? Lógico que a maior parte do nosso público são alunos, mas a gente quer levar a psicanálise no dia a dia, no cotidiano. Então, a gente vai trazer de forma muito, um linguajar muito fácil de vocês entender. Eu espero que vocês estejam compreendendo, porque o nosso objetivo é esse mesmo, mostrar o quanto a psicanálise ela está no dia a dia. Porque todos nós convivemos com pessoas. Nós não falamos aqui da relação, né, interpessoal. Só que quando você vai para a faculdade, se você quer estudar sobre as relações, sobre pessoas, ou você vai fazer sociologia, ou você vai fazer psicologia, ou você vai fazer RH, que deve ter um pouquinho ali de algumas coisas, mas a maioria dos cursos, eles não vão falar sobre compreensão, sobre os relacionamentos, sobre emoções, e a gente lida com isso o tempo todo. Então, eu costumo falar que a psicanálise é como se fosse um estudo, não vou falar obrigatório, porque do mesmo jeito que nem todo mundo está preparado para muitas coisas, também nem todo mundo vai estar preparado para a psicanálise. E está tudo bem, a gente sabe que tem isso. Mas estudar sobre o comportamento, estudar sobre como essa questão de como nós somos é importante, vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. Que nem nessa questão do decidir, do se relacionar, do ter empatia. Eu falo muito isso. Como que eu vou saber se eu gosto? Qual que é a minha relação? Qual que é a minha reação, por exemplo, com abacaxi, se eu nunca comi abacaxi? Se eu não olho para o meu outro lado, se eu não vejo do que às vezes eu sou capaz e eu entendo que eu tenho um outro lado que às vezes eu repudio no outro, né? Que às vezes a gente repudia um comportamento no outro, que nós somos seres humanos tanto quanto o outro. Quando eu olho para mim e eu olho para o meu lado A e olho para o meu lado B, e aí a gente vai estar falando, por exemplo, do id, do superego, eu consigo ter um ego equilibrado, porque eu consigo discernir, eu consigo conversar com ele. Eu consigo conversar tanto com o meu lado A, tanto com o meu lado B. Mas desde que eu vou, a gente não está falando de experiência. Ai, Cris, então você está falando que eu tenho que experimentar tudo. Não, não é essa a questão, porque nós temos valores, nós temos princípios. Mas eu pensar que existe um outro lado que habita dentro de mim, que daí ainda Freud vai falar que tem um terceiro eu, né? Nós temos um terceiro eu dentro de nós. Eu dialogo, eu converso. E eu converso de uma forma tranquila, de uma forma pacificada, eu converso de uma forma mais racional, eu consigo me compreender.
mas desde que eu me permita olhar para esse outro lado e saber que eu posso ser assim também. Então, quantas vezes eu olho alguém, eu critico, eu julgo, eu aponto, o quanto desse outro lado existe dentro de mim? Será que eu já olhei para isso dentro de mim? Quando eu tive essa percepção, só rapidinho falando para vocês, foi numa aula de psicanálise, que o professor virou para mim, para mim e para a sala toda. Ele foi perguntando: você seria capaz de matar alguém? Aí todo mundo: não, imagina, não mato nenhuma mosca. Todo mundo: não, eu fujo da barata, que não, que não, que não. Aí ele deu um exemplo assim: tá, você tá num trem e esse trem é sequestrado. E aí, de um lado, tem uma família com 10 pessoas, e no outro lado do trilho tem os seus filhos, ou apenas um filho, se você tiver um filho. E ela faz a bifurcação e você tem que escolher. O que que você vai escolher? Você vai escolher passar com o trem em cima de 10 pessoas ou você vai escolher passar com o trem em cima do seu filho? Então, aí você fala assim, cara, talvez eu mataria. Aí você fala assim, nossa, mas isso, como que eu vou pensar isso sobre mim? Então, são questões que às vezes a gente precisa trazer, nem que for para elaborar, para entender o porquê você tem o outro lado. Então, fica aí como uma reflexão para vocês também, porque a psicanálise trabalha muito isso, né, Sandro? O tempo todo, Cris. E ainda bem por isso, porque nos ajuda a compreender a nós mesmos. Muito bom, pessoal. Obrigado, então, pela participação. Valeu, Cris. Amanhã estamos aí junto para mais um dia, o nosso segundo dia da Semana da Psicanálise. Valeu, pessoal. Obrigado por sua participação. Aqueles que gostaram, estiveram aqui com a gente, deixa o seu joinha, o seu gostei aí nesse vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau!